Então vamos lá, o que a gente tem aqui? A gente tem os seres eucariontes. Os seres eucariontes, eles são seres que apresentam uma membrana delimitando, né, ou separando o núcleo, tá? Tem uma membrana ali para separar o núcleo onde fica o DNA. Então fica mais ou menos assim, olha. Aqui, que eu acabei de desenhar, a membrana plasmática, tá? Essa daqui é o citoplasma, basicamente, isso que eu acabei de desenhar. Aqui a gente tem a membrana nuclear, tá? Essa aqui que é a grande diferenciação das eucariontes, né? A gente vai colocar aqui membrana nuclear. E aqui dentro a gente tem o DNA, tá certo? As células eucariontes ficam desse jeito aqui, com o DNA dentro da membrana nuclear, que está dentro do citoplasma, está dentro da membrana plasmática, tranquilo? Então é isso que vocês precisam ver aí, ó, que é a membrana plasmática, e aqui o citoplasma. Tranquilo? Essa é a principal diferença dos seres eucariontes para os seres procariontes. Eles têm a membrana aqui nuclear delimitando o DNA aqui dentro. Tá? Os seres eucariontes são bem mais organizados do que os procariontes. Eles são mais complexos, digamos assim, né? Os procariontes são mais simplórios, tanto que são compostos aí, a maioria dos seres procariontes são bactérias, né? Do reino Monera e do reino dos protozoários também. Mas aqui as células eucariontes são sempre mais complexas e sempre tem um núcleo delimitado pelo DNA. Nos procariontes, que a gente vai ver, eles são mais simples assim, né? E agora nos seres pluricelulares não tem muito o que a gente falar deles. São basicamente seres formados por duas ou mais células, ok? Esses daqui são os seres pluricelulares, tá? A gente está colocando nessa ordem mais alternada para que você consiga visualizar aí de formas diferentes, sem a gente precisar entrar em assuntos específicos para você entender isso, tá? Já vamos ter exercícios aqui sobre isso também para a gente entender melhor isso daí. E agora a gente tem aqui os seres procariontes, beleza? Os seres procariontes a gente pode definir eles basicamente como seres que não apresentam uma membrana delimitando o núcleo, tá certo? Eles podem ser definidos dessa forma, como eu falei. Os seres eucariontes, eles têm uma membrana delimitando o núcleo, né? Eles são mais organizados. Já os procariontes têm o DNA disperso ali no citoplasma, né? Todas as funções ocorrem meio que juntas ali nos seres procariontes. Eles são mais simples, né? Então eles ficam mais ou menos assim. Eles têm, igual os seres eucariontes, a membrana plasmática, né? Essa aqui é a membrana plasmática. Eles têm aqui o citoplasma. Esse aqui é o citoplasma. Só que o núcleo aqui, diferente lá das eucariontes, ele é disperso, tá? No citoplasma. Então aqui a gente tem a membrana plasmática. Aqui a gente tem o citoplasma. E aqui o DNA disperso no citoplasma, né? DNA ou núcleo, tá certo? Aí aqui a gente tem membrana plasmática, citoplasma e aqui o DNA disperso aqui, né, dentro do citoplasma. Ele tá aqui dentro. Já nos eucariontes é diferente, né? Nos eucariontes ele tem um núcleo delimitando aqui. Enfim, é assim que podem ser definidos os seres procariontes. Eles são mais simples e têm
não apresenta uma membrana delimitando o núcleo, né? O DNA é disperso ali, não tem um núcleo para isso, eles não têm funções organizadas e delimitadas por membranas, né? Então vamos lá agora para células unicelulares. Células unicelulares já está no nome, né? Como a gente falou das células pluricelulares, que são duas ou mais, né? São células assim plurais, né? Digamos assim. E essas aqui são as células unicelulares, são né? Então são únicas, tá certo? São as únicas presentes células, digamos assim, né? Só tem uma célula. Então a gente pode escrever aqui que são seres formados por apenas uma célula, tá? A gente pode separar dessa forma. Geralmente os seres unicelulares são procariontes, correto? Agora a gente tem aqui os seres autótrofos, tá? Os seres autótrofos produzem o seu próprio alimento, né? Eu já falei aqui em uma outra aula que os seres autótrofos, eles pegam a energia de alguma fonte, geralmente, por exemplo, na fotossíntese. A fotossíntese, a planta pega a energia do sol, faz uma transformação através de metabolismo e converte, né? Com o metabolismo ela produz os nutrientes energéticos, né, que ela vai precisar, os nutrientes que ela vai precisar para se manter viva e produzir sua própria energia, tá certo? Então ela pega a luz e com isso ativa o metabolismo em que faz os nutrientes ali dentro dela se transformarem em energia, tá? Esses nutrientes geralmente são em volta dela. Por exemplo, a Vitória Régia, ela tem um local muito propício, é sempre em lagos, né? Então ela tem diversos nutrientes ali, como sais minerais, que quando chega ao sol, chega a luz luminosa do sol, ela bate na Vitória Régia, ativa o metabolismo e ela pega aqueles nutrientes ali, os sais minerais, entre os outros, e transforma em energia e assim consegue sobreviver. Agora indo aqui para seres heterótrofos, tá? Hétero, se a gente for pegar aqui, hétero significa diferente, ou seja, o que acontece? Eles precisam de fontes diferentes deles para absorver a energia, tá? Absorver nutrientes e assim eles absorvem, né? Nós somos seres heterótrofos, a gente absorve essa energia, a gente não produz ela dentro de nós, tá? A gente só absorve, quebra ela aqui dentro e gera, né? A gente gera quebrando essa energia que a gente absorveu e assim a gente consegue sobreviver, tá certo? Então, o ser heterótrofo ele pode ser definido basicamente como seres que não produzem seu próprio alimento, necessitando deste alimento através de outro indivíduo. Beleza? Esses aqui são os seres heterótrofos. Seres que não produzem seu próprio alimento, necessitando deste alimento através de outro indivíduo. Então vamos lá, agora vamos para a reprodução sexuada. Como que a gente pode definir a reprodução sexuada? É a troca de material genético, beleza? A reprodução sexuada é basicamente troca de material genético, né? Tá certo? Mas uma coisa que você não pode confundir é que não é necessário, isso a gente ainda vai ver, mas não é necessário o ato sexual para ocorrer a troca dos gametas, tá? Então, como é que, antes de a gente ver esses tópicos aqui embaixo, como é que a gente pode definir a reprodução sexuada? A gente pode definir como um processo que ocorre com a junção dos gametas masculino e feminino, por exemplo, onde o indivíduo dará origem a seres
geneticamente diferente dele. Correto? Isso, assim que a gente pode definir a reprodução sexuada. São processos que... É um processo que ocorre com a junção dos gametas masculino e feminino, onde o indivíduo dará origem a ser geneticamente diferente dele, tá? Aqui esse masculino e feminino, ele é só um exemplo, tá? Ele é só um exemplo. Mas são junção de gametas, basicamente. Processo que ocorre com junção de gametas, onde ocorre a troca de material genético e o indivíduo dá origem a seres geneticamente diferentes deles. O que é bom na reprodução sexuada? Na reprodução sexuada a gente tem variabilidade genética, né? Você tem, por exemplo, na reprodução assexuada, que a gente vai ver agora logo em seguida, a gente não tem uma variabilidade genética muito boa. E isso acarreta no seguinte: quando a gente não tem uma variabilidade genética, os seres ficam vulneráveis, porque é só você jogar um antibiótico que eles vão morrer, né? Eles não têm variabilidade, eles não se adaptam a diferentes circunstâncias, porque eles são basicamente clonagem, né? O ser, quando ele é assexuado, ele gera um ser idêntico a ele. Então, se você consegue matar um, você consegue matar todos. Agora, quando eles fazem reprodução sexuada, né? Eles fazem a troca dos gametas, né? De fazer essa junção dos gametas, você gera um ser totalmente diferente de um ou de outro, né? Você gera uma junção, ou seja, a variabilidade genética aumenta muito e assim a espécie se perpetua melhor, né? E o que é ruim aqui da reprodução sexuada? Bom, na reprodução sexuada a gente tem mais prós do que contras, mas o gasto de tempo e energia é um grande fator ruim aí, né? Porque você tem que procurar um parceiro, você tem que procurar para cuidar dos filhos e tal. Você tem um grande gasto de tempo e energia e também te torna vulnerável, né? Vulnerabilidade, porque os animais eles têm que sair para reproduzir e muitas dessas vezes ocorrem situações em que deixam eles vulneráveis, né? Brigas, enfim, com parceiro, você tem que procurar um parceiro, se você é fêmea você tem que atrair. Então tem isso, o gasto de tempo e energia e vulnerabilidade, mas em geral a espécie prospera mais, geralmente quando é reprodução sexuada, tá certo? Bom, agora nós temos aqui a reprodução assexuada, tá certo? Como eu mencionei, inclusive, bastante dela na reprodução sexuada, que é o seguinte: o que é a reprodução assexuada? Basicamente é um processo onde não ocorre a junção de gametas, onde um indivíduo é capaz de produzir descendentes geneticamente idênticos a ele, ou seja, ele gera basicamente um clone, tá? Então, antes de a gente ir para situações boas ou ruins, vamos definir aqui com isso aqui que eu falei. A reprodução sexuada é um processo que não ocorre a junção, processo onde, né, fica melhor, quer dizer, no caso aqui seria processo onde não ocorre a junção dos gametas sendo um indivíduo capaz de produzir descendentes geneticamente idênticos a ele, tá? Ou seja, aqui na reprodução sexuada é basicamente isso. É um processo onde não ocorre a junção dos gametas, sendo um indivíduo capaz de produzir descendentes geneticamente idênticos a ele, tá? É um ser que consegue fazer um clone dele e não necessitar de reprodução sexuada, onde precisa da junção dos gametas, etc. Então, o que é bom da reprodução sexuada aqui, né? O que a gente pode considerar aqui de bom da reprodução assexuada? A gente tem pouco gasto de energia, né? Porque é rápido ali, ele só se clona e tal, ele só fica ali tranquilo no canto dele, se clona, e é rápido também, né? Pouco gasto de energia, é rápido. Porém, isso tudo acarreta também num lado ruim, na balança, que o lado ruim pesa mais do que o lado bom
A gente tem mais coisas ruins na reprodução assexuada, que é pouca ou nenhuma variabilidade genética, o que facilita muito, né? Ocorre algumas mutações em que tem alguma variabilidadezinha genética ali, mas é muito raro, né? A gente tem ali pouca ou nenhuma variabilidade genética, o que você, como eu falei, se você mata um deles, você mata todos, tá certo? De uma forma. Então, pouca ou nenhuma variabilidade genética acarreta nisso. A espécie, assim, qualquer coisa que aconteça na natureza, qualquer alternância, qualquer mudança pode matar, acabar e extinguir a espécie que faz reprodução assexuada, beleza? Então agora nós chegamos em níveis de organização. Isso aqui é bem básico, para falar a verdade. O que são os níveis de organização? É o nome que a gente dá aí para esses níveis todos aqui que a gente tem, um gerando o outro, tá certo? O que você tem que colocar em mente é que um gera o outro. Por exemplo, aqui quando a gente tem vários, é importante destacar isso. Quando a gente tem várias células, a gente gera um tecido. Quando a gente tem vários tecidos, a gente gera um órgão. Quando a gente tem vários órgãos, são gerados sistemas, né? Porque os órgãos interagem entre si. São gerados sistemas. E quando a gente tem vários sistemas, a gente tem um organismo, ou seja, todos os órgãos trabalham uns para os outros, né? Digamos assim, cada um tem a sua função e eles todos conseguem conviver em harmonia ali, ou seja, a gente tem um organismo, e quando a gente tem um organismo, a gente tem um ser, tranquilo? Então é basicamente isso, várias células, um tecido, vários tecidos, um órgão, vários órgãos, temos sistemas, vários sistemas, temos um organismo, e o organismo origina o ser aqui, tranquilo? É bem simples, é só você pensar aqui, a gente tem várias células e aí isso vira um tecido, aí a gente tem vários tecidos, aí vira um órgão, a gente tem vários órgãos e viram vários sistemas, né? Um sistema, você imagina uma coisa assim, são vários sistemas. Quando a gente tem vários sistemas, a gente tem um organismo, aqui, deixa eu colocar o organismo aqui, a gente tem um organismo, e quando a gente tem um organismo, né, a gente basicamente voltando, quando a gente tem um organismo, nós temos vários sistemas com vários órgãos, com vários tecidos, com bilhares de células. Isso é caracterizado como um ser, beleza? É basicamente isso daqui que você tem que saber por enquanto de níveis de organização.